Está no ar pela Mundial. Programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da terapeuta holística Darcy Maria de Souza. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus clientes, minhas pessoas maravilhosas que estão aí desse lado. Eu falo mais uma brincadeira, né, que normalmente todo mundo é bom até que prove o contrário. Todo mundo é maravilhoso até que prove o contrário. Caso você não se sinta como tal, não posso fazer nada. Sinto muito, gente. Mas hoje nós estamos aqui para falarmos, somos nós três novamente, claro, que eu falei que esse período vai ser... Enquanto a Mônica não foi embora, que a Mônica, você sabe que a Mônica vai lá para a Espanha, né? Ela é chique. Ela é chique, ela vai ficar uns meses na Espanha, então esse mês ela ainda vai ficar aqui com a gente, mas por enquanto nós vamos... Até semana que vem, né? Então, ela vai ficar um pouquinho ainda com a gente, mas fazer o quê, né? Então a gente vai deixar ela... A gente não vai sentir falta dela, porque é uma coisa mais, uma não, é uma coisa assim tão natural que vai acontecer. Mas falando na brincadeira, eu vou falar um trechozinho, não vou falar uma passagem, como é que fala? Como é que chama isso? Texto. Um textinho só. Faça, de Ralph Marston. Você tem duas opções, ou você faz ou você deixa que as coisas aconteçam. Deixar que as coisas aconteçam é fácil. Não é necessário nenhum esforço da sua parte. O problema é que, dessa forma, quase nunca as coisas vão ser do jeito que você gostaria que elas fossem. A outra opção é fazer. Isso requer o seu envolvimento em forma ativa. Você vai precisar de esforço, bem como foco, dedicação, disciplina e persistência. Eu vou parar por aqui e vou falar o seguinte. Tudo na vida é nossa determinação. E hoje nós vamos fazer justamente isso que nós estamos fazendo nos aspectos, assim, hoje eu falo que nada nesse mundo é por acaso, tudo é uma sincronicidade. E olha, que se falar que nós três nos vimos hoje, é mentira, que ninguém acordou, ninguém viu uma na outra. Não. E cada um ia falar uma coisa diferente, coincidiu todas as mesmas, a sincronicidade do que nós iríamos falar hoje. Então, eu falo o seguinte, eu quero falar sobre a minha numerologia que eu trabalho. Eu trabalho com a numerologia esotérica, existencialista, tudo mais que você possa imaginar. Porque é uma mistura de numerologias, né, de estudos numerológicos. Então, esse estudo vai ter você o acesso ao seu eu, à sua alma, à sua determinação, ao seu discernimento da sua verdade. Porque a verdade é de cada um. Não adianta a gente querer falar que o que eu falei é certo. O que a Mônica falar na astrologia é certo. É determinante? É determinante. Mas quem vai decidir é você. A vida é o que você determina, o que você quer fazer dela. Então não adianta nunca nós impormos uma situação, tanto eu como a Mônica, como a sacerdotisa Lenora. Eu sou confusa no falar, mas não esquenta a cabeça, gente. E não vai ser mesmo foco. Quando ela lê uma carta, a sacerdotisa lê uma carta do tarô, a Mônica lê uma carta do tarô, nós vamos falar o que está acontecendo naquele momento. Mas a decisão final é sua. Sim. Ninguém consegue falar que aquilo realmente vai acontecer. Por quê? Não porque ninguém é adivinho. Nós somos videntes, nós somos evidentes e não videntes. Porque as pessoas videntes, mesmo os videntes, se você quiser mudar o seu destino, você muda. Isso é um foco que você tem que dar para a sua vida, para o seu eu, para a sua essência, né? Eu terminei um curso agora, no último final de semana, de psicanálise contemporânea, né? E com ênfase nos sonhos. Foi fantástico. Agora vai ter uma sequência um curso só de sonhos que eu vou fazer, né? Então é uma especialização em sonhos. Então, nesse lado, você vê que está tudo que nós temos dentro da gente está dentro do que nós determinamos, o que nós queremos. O que você quer? O que você determina? Então, isso aí é justamente isso que eu vim tentar passar para vocês. Nós viemos tentar passar para vocês o que vocês querem de vocês mesmos. Qual a finalidade da sua existência?
que sempre as pessoas nunca sabem o que querem da vida, nunca sabem determinar o que quer da sua vida, o que quer fazer, o que quer, que situação tomar, que decisão tomar, né? Então fica uma situação sempre dualidade, né? E é bem no signo de Gêmeos, onde a Mônica vai falar hoje sobre Gêmeos, essa dualidade, essa referência da dualidade. E a Lenora também vai falar, por coincidência, vai falar sobre o autoconhecimento. Então é uma coisa, você vê que as coisas são tudo sincrônicas, né? Sim. E eu vou falar também sobre a Suzana, antes de todo mundo conversar, eu vou falar tudo para depois das duas falarem e a gente só dá os recados finais. A Suzana falou que hoje, o arcano dessa semana é a temperança. O que a temperança fala, né? Aí a Mônica e ela, as duas trabalham, como a Tarô sabem dizer exatamente isso. É o equilíbrio, olha que interessante. É onde nós fazemos também. E olha que a Suzana vive no Rio de Janeiro, não tem nada a ver uma com a outra, e com uma sincronicidade de participar do programa, tudo tem um porquê e um pra quê, né? E o que nós só podemos falar como carta, né? Carta desse, né? É uma habilidade para você ter o sucesso. O que você quer? O que você determina do seu futuro, né? Você tem que fazer as coisas com equilíbrio, com determinação, né? Porque o 14 também vai dar um 5, né? Que é o Papa, né? Que é uma direção, que é uma aceitação de uma realidade, e às vezes a gente não sabe o caminho a seguir, o caminho a ter esse equilíbrio energético, esse equilíbrio de força, de decidir, né? De querer. O que eu falo muito é querer. Que tudo na nossa vida é nosso querer e nossa determinação. E a carta da temperança, né, Darcy, ela fala também desse querer. Porque na carta da temperança, de muitos baralhos, a gente tem um anjo. Né? E esse anjo, no baralho do Waite, por exemplo, tem um triângulo bem no peito do anjo, trazendo esse coração. Então, a temperança, ela também traz essa conexão com o querer, com o coração e com o espírito, com a espiritualidade. Então, esse querer mais alto, mais, né, do eu superior, de algo você já está naquele outro, não oitava mais. Porque o triângulo está ligado à parte espiritual, né? Então você vê que é uma sincronicidade de ideias, de valores, tudo no mesmo dia, né? E eu acho legal isso. É um dia mágico. Um dia mágico, verdade. E hoje eu vou falar uma coisa, uma brincadeira. Vou dar umas dicas para vocês. Hoje o dia é 9/6, que no 9/6 são dois arquétipos totalmente diferentes, que seria o que é o eremita? Seria a profundidade, a pessoa que tem um conhecimento, aquela pessoa antiga, a pessoa que sabe o que quer, sabe por onde andar. Ele dá luz, né? É o sábio. E o 6 é a incerteza. Juntando os dois, vai dar o arcano 15. Então, o arcano 15 é o diabo. Então, o que o diabo vai falar nesse exato momento? São as decisões novamente. Né? Porque o diabo é aquelas decisões de você... As mais difíceis, mais né? difíceis. Aquela que nos deixam mesmo na encruzilhada. Na encruzilhada. Né? Aí eu brinco com... Eu vou dar 2 conselhos para quem nasceu hoje, né? Para quem nasceu hoje, né? Dia 9/6, que está com o arcano 15, que dá um arcano, uma personalidade 15, e que dá um ano que você vai vivenciar um ano 6. Porque tanto na numerologia pitagórica, como a cabalística, como a tântrica, não na minha é outra numerologia, e não vale a pena entrar no mérito agora, né? Que eu utilizo outros termos para dar outros valores. Mas na numerologia pitagórica, cabalística, é o arcano 6, que é os enamorados, que é as decisões que você vai ter que tomar na vida. Aí eu brinco e falo para vocês... Caso essas incertezas, essas inseguranças, eu aconselharia vocês usar o aroma, o sândalo, né? Sândalo é bom. O sândalo, ele vai promover uma limpeza espiritual, liberando e restaurando as habilidades criativas do desejo. Então, um lado onde você vai absorver esse lado. Isso quando você está com o arcano 15, que você está naquele... Porque o que é o 15 também? É uma exacerbação da situação, né? Ele ultrapassa, às vezes, sempre os próprios limites da sexualidade, da promiscuidade. E, às vezes, a pessoa 15, ele tem muito esse lado da promiscuidade
excesso Um excesso de sexualidade. de sexualidade, entendeu? De É bom também terreno fazer um também escalda-pés. Você pode botar umas gotinhas de óleo essencial de Ih. sândalo, que ajuda também bastante. Outra coisa que eu indicaria para o arcano 15 seria uma pedra água marinha. Que a água marinha ela vai desenvolver a alegria, a tolerância, o equilíbrio interior, estimulando a fé e a pureza. Então, são essas duas dicas que eu estou dando do arcano 15 para vocês hoje. Que vocês precisam. Caso vocês queiram alguma coisa em pedras, claro que eu faço, né? Eu faço tanto as minhas pulseiras energéticas com essas pedras da água marinha. E como japamalas. Então, vocês precisam de alguma coisa, eu trabalho com japamala como com as pedras. E também o arcano 6, eu indicaria para vocês o limão, né? É um cítrico, né? Forte, né? No limão, que ele vai promover a purificação astral, equilibrando a mente, restaurando as habilidades criativas da harmonização. Ela vai harmonizar esse lado seu, que é o arcano 6. Caso você queira um cristal, eu te indicaria o citrino. O que o citrino vai falar para você nessa hora? Ele vai desenvolver a autoconfiança, o discernimento, o controle, estimulando a meditação e a compaixão universal. Então, é uma pedra, são duas pedras que eu indicaria para o dia de hoje para vocês, que é, no caso, dias 9/6 de 2016. Eu estou indicando tanto a pedra do dia que a pessoa que nasceu, aí pode ser qualquer dia, de qualquer mês. Não, aí não, aqui só 6 mesmo, tá? 9/6. Você viu como eu sou atrapalhada, gente. Mas o 6, vocês utilizariam exatamente essas duas dicas que eu dou para vocês. Uhum. Entra em contato comigo ou qualquer coisa. E a Suzana Monteiro, que falou sobre o arcano, a temperança, ela está no Rio de Janeiro. Ela é 021 98185 4020. Suzana Monteiro. O telefone dela é o TIM 021 98185 4020. Entre em contato com ela. Ela trabalha muito com todos os tarô. Ela é eu não falo mago. Que a outra fala, é um mago, porque a Leonora não deixa eu falar que é maga. Mas se você for um dicionário, existe a maga, sabia, gente? Agora eu vou brigar com a dicionário. Porque eu procurei, existia a maga. Mas ele é um mago e trabalha com apometria quântica. Ela faz diversas coisas nessa parte. E ela, além de tudo, ela é uma sensitiva muito boa. Tá? Agora vamos deixar um pouquinho as duas meninas falarem um pouquinho, porque eu já falei demais. Mas entre em contato comigo, qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Fale aí, dona Leonora. Vamos ver vamos pela idade. Sem comentários. Bom dia, ouvintes. Depois dessa, não tem nem o que comentar, né? Não falei nada. Mas tudo bem. Eu me sinto assim. Eu posso ter uma certa idade, mas eu me sinto de cabeça muito jovem. Eu não posso falar muito, mas não que eu sou da sua idade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Porque quando nós nos conhecemos, nos percebemos, nos entendemos, é mais fácil lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. E por que determinadas doenças, por que determinados fatos acontecem na nossa vida? Como a Darcy falou, tudo tem um porquê. E o porquê é o que nós determinamos para nós. Nós queremos uma boa saúde? Vamos determinar isso. Nós queremos ter uma boa vida? Vamos determinar isso. Eu acredito muito na palavra, o crer. Quando nós acreditamos naquilo, nós podemos, a nossa mente pode tudo. Não existe impedimento. Somos nós que colocamos esse impedimento na nossa vida. E a maior doença é a ignorância. O autoconhecimento é a nossa cura definitiva. Então, nós precisamos entender por quê. Estamos com muita raiva, de repente, por que essa raiva? O que causou essa raiva? Então, porque a raiva pode nos trazer da tosse, a visão mais pouco clara, meio turva, dores musculares, a circulação pode ficar ruim. Tudo isso faz parte do conhecimento.
Por que nós, às vezes, estamos tristes, magoados? O que acontece? Algum problema respiratório, algum problema pulmonar. Não, você viu na última semana estava todo mundo ruim, porque aconteceram tantas coisas, né, Leonora, com a gente. Exatamente. Então, foi todo mundo entrou. Né? E nós entramos nesse processo e às vezes não sabemos o porquê. Mas se você começar a se olhar e se autoanalisar, você vai entender um monte de processos. Nós falamos aqui de várias coisas para que possam entender. Então, isso é interessante. Começa a se olhar e se autoanalisar para poder se entender, compreender. E através disso é mais fácil a cura. É verdade. Eu falo que o autoconhecimento é tudo, né, Leonora? Não adianta. Acho. Eu falei, enquanto vocês não aprenderem a ter esse discernimento de conhecer, e esse autoconhecimento, gente, é você que tem que saber por onde começar. Né? Somos nós que temos o poder de mudar a nossa vida. É o crer que você tem esse poder. Tudo tem. Nós somos divinos. E sendo seres divinos, nós temos esse poder. Não é, Mônica? Sim, com certeza. A gente brinca na brincadeira do dia a dia, né? Que eu falo que a vida é uma verdadeira brincadeira. E a gente trabalha com essa brincadeira não em levar cada momento. Tudo tão a sério. Mas Porque... nessa busca pelo conhecimento, eu falo para você, está nos cursos que a gente pode fazer lá na Univida, temos diversos Nós cursos temos lá, muitas atividades, tem muitas vivências lá, a Mônica faz autoconhecimento. Vivências maravilhosas quarta-feira, que agora vai parar, mas a gente vai quebrar Mas um galho eu dela. volto. Ela volta, se ela não voltar, nós vamos buscá-la. Eu não vou, não. Eu vou. Eu não vou. Minha filha, não quer ir para Toledo. Ela está advogando em causa própria. Entendeu? Mas então, tem essas vivências que nos ajudam a crescer. Sim. Essas vivências, esses cursos que nem da numerologia esotérica, que vai haver dia 23, 24 de julho. Vai ter o curso de numerologia esotérica, vai ter o curso de auriculoterapia comigo. Vai ter o curso de numerologia, de auriculoterapia com cristais. Vai ter o curso da Leonora de Reiki. Vai ter tudo é conhecimento. Sim. Tem terapias também. Tem terapias, né? A Mônica é psicóloga, trabalha com astrologia, Isso é um autoconhecimento, né, gente? É isso que as pessoas não entendem. Sim, com certeza. Tudo é conhecimento. Em setembro teremos já o meu curso de astrologia, que eu já vou estar de volta, né? Que bom. E aí teremos já o curso de astrologia eu vou falar começando. Eu brinco, eu falei, eu tô com tosse. Minha neta que fala, eu tô com tosse. Então, realmente muito importante. E este ano, especialmente esse ano, que é o ano do sol. É verdade, o brilho. Pelo sol, que é a consciência, que é a clareza, que é você realmente saber o que você quer. Quando você abriu o programa, né? A Leonora agora reforçando, você falou muito o que você quer. O que você está fazendo aqui nesse planeta? Você está fazendo o que aqui? Só comer, beber, andar no cinema? Não. Sem objetivo, né? O que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? Essas perguntas, que são perguntas básicas, que na verdade a gente nunca vai responder completamente. A gente vai desencarnar e vai continuar sem uma resposta mas cada um total. Tem a sua resposta. Mas a gente tem que pelo menos ter uma ideia. É. A gente tem que ter uma direção para essas perguntas. A gente tem que ter uma ideia de resposta. Porque este ano está sendo cobrado isso da gente. E como? Essa clareza. Nós estamos no final de um ciclo, de 2 ciclos grandes. É verdade. Então, a gente está num momento onde nós vamos iniciar um novo ciclo. E para esse início, a gente precisa ter alguma ideia dessas respostas. Aquilo que quer, né? Exatamente. Aquilo porque quem não tiver ideia, quem tiver perdido, vai sofrer muito mais. Esse ano é um ano difícil, é um ano de desconstrução. E por isso é importante, dentro dessa desconstrução, essa clareza e buscar essa consciência. E quem não tiver, vai sofrer. Então, gente, vai pelo caminho mais fácil. Vai buscar a resposta. Vai pelo amor, Vai pelo amor. Porque não dê tanta cabeçada, né? Se não for pelo amor, vai pela dor. Ai, como ruim, dói, gente. Né? Como dói. Já indo pelo amor já dói, pela dor dói muito. Então, assim, aproveita a energia desse momento, que é a energia o quê? De Gêmeos. Então, a gente está falando o quê? A gente está falando de conhecimento. Gêmeos, um signo regido pelo ar e por Mercúrio, que é conhecimento, que é a sabedoria, que é você buscar as ideias, né? E essa consciência. Então, vá buscar isso nesse momento. Eu
gostaria até de falar um pouquinho, né, falar, do mito, que é o mito de Gêmeos, né? Eu vou resumir, obviamente, porque assim, eu adoro contar mitos. Eu sei. Eu adoro contar a história, os detalhes da história, eu me esbalo. Assim. Então, vamos resumir. Então, o mito de Gêmeos é o mito de Castor e Pólux, né? Que eram irmãos. E eles eram filhos, obviamente, de Zeus, né? Que Zeus tinha filho com todo mundo. Que se apaixonou por Leda e teve filhos com ela. Então, Castor, ele era imortal e Pólux era mortal. E um dia, os dois adoravam lutar. Então, um dia, numa luta, né? Pólux foi ferido mortalmente e morreu. E Castor, como era imortal, ele ficou vivo, mas ele ficou inconsolável. Eles eram um em carne, os dois não se largavam. E Castor foi falar com Zeus e falar, poxa, pai, que sacanagem e tal, eu fiquei aí, sozinho, né? Dá uma força, né, e tal. E Zeus ficou muito compadecido com o sofrimento de Castor, que estava sozinho, sem o irmão, e concedeu a ele, né, uma graça dele ir visitar o irmão no Hades. Mas como quem manda no Hades é Plutão, Zeus não manda nada, Plutão não gostou muito da ideia e acabaram entrando num acordo. Então era assim, Castor, ele conseguiu negociar e Castor trocava de lugar com Pólux, porque não podia deixar o lugar vazio lá. Então, Zeus falou assim, olha, ok, então ele volta para a Terra, fica um dia, você substitui ele lá no mundo dos mortos, e depois vocês voltam e se trocam. Vai trocando, né? E ficou nessa história. Um descia, outro subia, no meio do elevador, caminho. Hein? No elevador eles se encontravam, batiam um papinho rápido, davam um abraço, e ficou nessa história, vai e volta, até que muitas reclamações no Olimpo, os deuses não estavam gostando muito, Zeus se encheu o saco, colocou os dois, se encheu a paciência, colocou os dois na constelação de Gêmeos e acabou com a história, deixou os dois juntinhos no céu. Então, o que essa história diz, né? Nossa, que história confusa, coisa maluca, a mitologia é meio maluca, né? Mas é muito profunda. Então, o que essa história diz? Diz dos Gêmeos, do geminiano. Né? E desse momento que a gente está também, da energia que tá aí nos cercando, que é uma energia o quê? De dualidade. Nós temos dois Gêmeos. Os dois não se encontravam, quer dizer, quando um estava na luz ou estava na sombra, quando o outro estava na sombra ou estava na luz. Então, o que é essa energia geminiana? Como é que é o geminiano? Ele é dual, ele é dois. Ou toma sorvete, né, de morango, ou toma sorvete de abacaxi. Ele está sempre, e por isso você vai na internet, coloca sobre Gêmeos, só sai desgraça. Ninguém gosta de Gêmeos, todo mundo reclama. Porque o geminiano, você nunca sabe o que vai acontecer, você nunca sabe o que ele vai falar, você não sabe como agir com ele. Então é muito difícil, porque ele é dois de verdade. Né? E não é que ele é falso, às vezes até é, mas ele é dois. Então, essa dualidade, essa questão de você viver no sabendo o que quer. Então, o que é o segredo? Busque a identidade. Busque quem você é, o que você quer. Você tem que conseguir ficar no mundo profundo, um pouquinho no inconsciente, lá dentro de você. Aguenta um pouco lá dentro. Segura as pontas e enxerga quem sou eu. Esse é o segredo. E acho que esse é o nosso momento. Então, falando para eu parar de falar, e eu não quero parar, mas eu tenho que parar. É que acabou o Pedro com o profissionalismo dele, falou, só temos 3 minutinhos, que ele é um profissional. Mas a gente xinga ele de qualquer jeito. É que eu adoro falar de astrologia, eu amo. Mas eu também, sabe? Eu quero falar que a semana passada a Mônica não veio. Aí eu já marquei aqui que eu ia falar. Eu falei, se a Mônica, a gente vai falar alguma coisa sobre astrologia hoje. Tem porque tantos assuntos interessantes, tem tantas muita coisas. Tem o grande... como a assim... grande cruz no céu, que eu queria falar também. Tem as deusas, gregas. Não, tá uma cruz imensa. Eu Exato, eu ia falar disso, mas não deu tempo. Não deu tempo. Mas fica para a próxima. Mas a cruz é enorme. É Gêmeos, Na grande cruz nós temos Vênus, Sol, Júpiter, Saturno e Netuno. Verdade. Que estão lá na grande cruz. Mas ela está acabando, acabando. Mas gente, eu quero avisar vocês que nós vamos fazer o Círculo das Mulheres, né, Leonora? Como é que você... É oficina de mulheres, dia 24 agora, uma sexta-feira, a partir das 19 horas. Nós vamos trabalhar a autoestima, o autoconhecimento. Vai ter dança circular, baralho cigano e numerologia com a Darcy. Mas eu vou... entre em contato com a... Dá o seu telefone, Leonora. 5083-5312. Repete. 5083-5312. É 011 São Paulo. Vai, Mônica, o seu?
O meu é 011 97661 1265. 97661 1265. Agora vai o meu, gente, com carinho, com respeito. O meu eu sei que vocês vão encontrar na Rádio Mundial, que tá todos os meus dados ali. Mas entre em contato com a gente. O meu é 11 também, 5641 4015, 5641 4015 ou no 99502 4333. 99502 4333. E da Suzana, caso você queira, você entre em contato comigo, que o Pedro já falou, basta, chega. E eu estou aqui e ele já está falando, você já passou dos minutinhos? Gente, fiquem em paz, que Deus abençoe, tem uma semana iluminada, paz, gente, é a única coisa que a gente precisa, que é a paz. Muita luz. A paz e a gente serenidade. Fala assim, a paz a gente fala paz. Eu não tenho a ciência da paz, que é a paciência. Paz, gente, muita paz. Um grande abraço a todos. Fiquem na luz. Eu tô vendo um Pedro lá sem paz, sem paciência. Não, ele é bonzinho. Ah, não é não. Não, eu tô brincando com ele, sabe que ele... Não, essa aqui é puxa-saco do Pedro. Não, olha, não tá certo. Gente, fiquem em paz. Beijos. Você acaba de ouvir pela Mundial programa O Despertar Quântico da Consciência. Uma conexão com a sua própria essência. Apresentação da